este computador. Boa noite, boa noite, boa noite para quem está assistindo junto com a gente aqui neste horário abençoado desse 24 de agosto de 2023, o capítulo 10º do livro extraordinário de Reencontro com a Vida, psicografado pelo nosso querido Givaldo Pereira Franco, e a ele ditado por Manuel Filomeno de Miranda. Verônica e Mirinha, sejam bem-vindas. Vamos, então, iniciar a nossa jornada para saudar aí os companheiros com a preparação, a leitura que foi feita por cada um de nós, e eu espero, sinceramente, que cada internauta tenha feito o dever de casa. Porque quanto mais você faz o dever de casa, mais benefício você vai ter aqui na hora em que fizermos comentários, perguntas e tudo mais. Tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem vai começar? Euzinha. Então, suas palavras iniciais, faz a leitura, a Verônica depois faz a prece, as palavras iniciais dela e volta para Diozinho. Muito bem, queridos internautas, esperamos sinceramente que o estudo de hoje sirva como uma bússola para a nossa vida, para a gente se aprimorar cada dia mais, porque a mensagem do pastorino, lá do Minuto de Sabedoria, já está dando uma marretada na cabeça da Mirinha, dos seis eu não sei não, vamos ver. Então vamos lá, mensagem 134. Não creia que encontrará a perfeição naqueles que o rodeiam. Jesus Falcone, essa mensagem é para mim. A Lê de novo, lê de sublimidade, novo, lê de novo. olha, escuta isso, Falcone. Não creia que encontrará a perfeição naqueles que o rodeiam. Olha A aí, ó. sublimidade é difícil. Portanto, se encontrar falhas naqueles que você admira, não se decepcione. Dê ele caminhar, possam as oportunidades de vidas. Não despreze a quem erra. Procure erguê-lo, exaltando aquelas qualidades que todos têm dentro de si, de modo que ele possa vencer e subir. Que mensagem é? Vamos orar. Amigo, mestre, irmão maior Jesus, dai-nos força para que possamos perseverar nessa nossa jornada evolutiva. E tenhamos tolerância e tenhamos paciência com os nossos irmãos de caminhada, reconhecendo que a perfeição não existe entre nós, que ainda estamos no início da nossa caminhada evolutiva, mas que tenhamos tolerância com a imperfeição alheia e com a nossa também. E que com o que nos diz respeito, possamos ter boa vontade, coragem, confiança para modificar-nos e fazer com que este homem velho que teima em habitar em nós fique cada dia mais para trás e que o homem novo surja, resplendoroso, cheio de luminosidade, para que possamos alavancar não só o nosso progresso individual, como também da humanidade a qual pertencemos. Agradecendo pela oportunidade bendita desse reencontro semanal, rogando aos bons espíritos que nos inspirem e nos amparem, e que possamos aproveitar da mensagem de hoje as diretrizes que possam nos conduzir na nossa vida. E assim seja. Boa noite a todos, que sejamos bem-sucedidos nesse estudo de hoje. O Falcone vai falar para a gente de onde ele veio, ele já disse para a gente aqui. Vai Olha, entrar aqui. perfeito. Então vamos estudar, que é um tema bem delicado e muito importante da gente tomar conhecimento. Queridos internautas, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. E o mês de agosto é recheado aí de situações
importantes. Estou procurando aqui, inclusive Bezerra de Menezes tem aí a sua jornada, é o nascimento dele. Mas vamos lá fazer a partir de hoje. O que nós temos aí para levar em consideração? Em 1865, no dia 24 de agosto, desencarna Antônio Demergue, médico homeopata e grande divulgador da doutrina espírita. Em 1887, na data de hoje, Arthur Conan Doyle, famoso escritor espírita inglês, inicia sessões espíritas com o médium Baal. Em 1981, Divaldo Pereira Franco recebe o título de cidadão honorário da cidade de Anápolis. Dia 25, em 1863, nascimento da Mirinha, Andrew Jackson Davis funda o Liceu Espiritista em Nova York, Estados Unidos da América, e inicia o movimento jovem. Em 1959, é lançada a pedra fundamental da Casa Transitória Fabiano de Cristo, departamento da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Em 1947, é fundado o Centro Espírita O Consolador dos Aflitos, no Rio de Janeiro. Em 1989, desencarna em Guarulhos, São Paulo, o trabalhador espírita Antenor de Lima Costa, nascido em Pedreiras, no Maranhão. Eu tive a oportunidade de conhecer o Antenor de Lima nas Semanas Espíritas de Macaé e de Astolfo Dutra, ele comparecia sempre. No dia 28, em 1905, desencarna Miguel Vives e Vives, em Tarrasa, na Espanha, escritor, médium e orador espírita, fundador da Federação Espírita del Valle de la Revista União. Em 1948, no dia 30, desencarna Mahatma Gandhi e desencarna em 38 Caibá Schutel de Matão, que foi um dos grandes vultos e divulgadores espiritistas do Brasil, responsável pelo jornal Clarim, pela Revista Internacional do Espiritismo, que funciona até hoje, e enfrentou debates polêmicos muito grandes no rádio. Em 1907, 31 de agosto, Eurípides Barçanufo funda o Colégio Allan Kardec em Sacramento, Minas Gerais, um dos pioneiros na implantação das escolas espíritas do Brasil. Eu já falei lá em Sacramento várias vezes, inclusive no Colégio Allan Kardec. E dia 29 de agosto, nascimento de Adolfo Bezerra de Menezes, 29 de agosto de 1831, e foi também o dia do lançamento da Rádio Evoluir, que está aí no ar com você, levando a mensagem da doutrina espírita. Verônica tem programa lá, Mirinha tem programa gravado lá, eu também tenho programas gravados lá, certo? Hoje, nós vamos pegar aqui na página... Cadê? Página... Ué, não tem página. Página 83. A abertura diz o seguinte, então. Tratava-se de uma reunião de desobsessão. Enquanto as comunicações psicofônicas tinham curso no Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, Bahia, o mentor dissertava emocionado para o expressivo número de desencarnados que se encontravam presentes e haviam sido retirados das regiões espirituais dolorosas na erraticidade inferior. Posteriormente, por psicografia, o instrutor ditou a mensagem em pauta. A mensagem é de número 10, 10º capítulo, O Purgatório, Uai Falcone. Tem purgatório na doutrina espírita? Será? Vamos ver. A palavra com Miriam Nascimento. Muito bem. Gente, Falcone, esse negócio de purgatório que a gente vem, assim, o que eu aprendi, né? Não sei, a maioria das pessoas também, eu acho. A gente aprendeu nas outras religiões que purgatório é para onde vão as criaturas depois que morrem e como se fosse o inferno. Não. Explica aí, o que a gente aprende? Na teologia da Igreja Católica Apostólica Romana, as pessoas que cometem pecados
graves vão para o inferno. Aqueles que cometem pecadinhos suaves estagiam no purgatório. É uma região intermediária. E aqueles que já desencarnaram num padrão vibratório mais equilibrado vão para o céu. Nós sabemos que céu e inferno são situações internas. A Verônica pode estar num estado de céu e o marido dela, que come a mesma comida que ela come, deita na mesma cama que ela deita, está no estado de inferno. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Então, não é um... E isso tudo está acontecendo no nosso mundo íntimo. Se a Verônica e o marido dela desencarnam, num acidente de carro, por exemplo, desencarnaram os dois juntos, ela vai, pelo peso atômico do perispírito dela, para um padrão vibratório, ele vai para outro. Ou o contrário. Podem ser recolhidos? Podem. Ser levados para a FEAC, para um posto de serviço, mas logo que seja possível, aquele que tiver mais equilibrado vai para regiões mais equilibradas. Então, o purgatório seria uma zona intermediária, segundo o catecismo católico. Certo? Vamos ver o que o Filomeno fala para nós. José, Filomeno fala outra coisa, não tem nada disso não. Mas a gente precisa considerar aquilo que a gente traz de outros locais, de outras religiões, o que a gente aprendeu. Tudo tem valor. Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo tem valor. E outra coisa, para a gente agora, com um novo conceito, um novo pensamento, ao que a gente se adequa mais, gente? Porque ninguém está dizendo que a doutrina espírita é a primeira e a última palavra, principalmente a última, de forma nenhuma. Mas, assim, aqui nós estamos conversando sobre doutrina espírita. Então, esse agora vai ser o conceito que o Filomeno vai trazer para nós. Ele começa o capítulo falando que nós somos o que pensamos. Achei muito interessante ele começar com isso, porque o Falcone já começou a fala dele dizendo que céu e inferno são estados de alma. Quando a gente, como expositor espírita, fala isso, a gente quer explicar que não há uma região geográfica circunscrita onde a gente fica no inferno, fica no céu. Nós nos aglomeramos pelo estado íntimo que temos. Sintonia. Exatamente, não é? Exatamente como aglomeramos, igual nós temos falado nas lições anteriores. Nós nos aglomeramos por afinidade, por sintonia. Quem gosta de carnaval vai para Sapucaí. Quem gosta de futebol vai para o Maracanã. Ninguém vai no Maracanã procurando carnaval. Ninguém vai para Sapucaí procurando partida de futebol. Então, ele fala, pelo menos ele fala, que as construções mentais de cada um de nós constituem a nossa psicosfera, alimentando-se do que emitimos. O que é essa psicosfera? É o que há em nós de vibração, de energia, né? Então, a gente se alimenta daquilo que a gente emite. Como e que é assim? psicosfera, Mirinha? O que significa essa palavra ao pé da letra? Você sabe? Psicosfera. É uma esfera que tem em torno de nós, é a aura, o nosso campo energético, a bolha que nós carregamos e vemos dentro dela. É a nossa psicosfera. O que tem aí dentro, Mirim? O que tem dentro do seu estômago, do seu intestino, Mirim? O que eu comi, o que eu botei para dentro. Você comeu. Então, o que eu alimento com meus pensamentos? Eu olho para a Verônica e digo, bruxa. Eu olho para a Verônica e digo, fada. Dois alimentos totalmente diferentes. E a psicosfera está dizendo da psique, está dizendo da parte mental, da parte espiritual do ser. Então, eu me alimento de pão, de doce na psique? Não. Eu me alimento de energia, de pensamento. Então, isso é o que eu emito, é o que eu me alimento. Gente, mas como que eu posso me alimentar de uma coisa que sai de mim?
É exatamente isso. Aquilo que eu emito, a energia que eu emito, é aquilo que se forma à minha volta, né? Então, o conteúdo do que emitimos diz muito do nosso campo energético. Se a gente emite o bem, é o bem que é o meu campo energético é formado. Se eu emito o mal, é o mal que meu campo energético é formado. Então, Mirinha, mas de vez em quando eu emito bem, de vez em quando eu emito mal. De vez em quando você está bem, de vez em quando você está mal. Não tem nada diferente disso, não, gente. Por isso que é preciso fazer um esforço sobre-humano para que a gente consiga voltar lá no seminário do Falcone, que graças a Deus está vivo em mim até hoje. Fazer a troca do vício que eu tenho, de, como diz a mensagem aqui, pouca tolerância para com o outro, exigir do outro demais um comportamento correto, sendo que eu preciso exigir da Mirinha esse comportamento correto. Então, eu preciso alimentar a Mirinha de pensamentos positivos para, na hora que sair de mim, sair coisa boa, não é? Se eu comer uma saladinha, uma coisa leve, o meu estômago ficar leve, não há que ficar rotando, não há que ficar soltando gases, nada disso. Agora, o Falcone falou essa semana lá na FIAC, foi muito engraçado que alguém falou alguma coisa, aí ele falou assim, engraçado, e a feijoada? É, Não, a gente estava falando, né, Armanda, a respeito de comer gafanhoto, comer esses trem que o Falcone come aí, falou espetinho de outras coisas lá, escorpião, de grilo, farofa de tá na tanajura, jura, uma tá na jura. beleza, proteína pura, ácido fórmico puro. Várias pessoas fizeram cara, jiboia. Nossa, as pessoas fizeram cada cara e eu fiquei de lado assim na palestra, estava olhando a cara das pessoas. As pessoas estavam enojadas. Aí o Falcone falou assim: e vocês comem feijoada? Gente, serviu para mim, né? Porque eu adoro O feijoada. porco está afundado Gente, aonde? No chiqueiro aonde? Na M. fica M de exatamente. maravilha, gente. M de maravilha. Na maravilha da vida. Maravilha. Então, quando eu como uma feijoada, eu queria para mim, não, gente. Meu estômago ferve, meu fígado grita, eu arroto, eu solto gases indevidos. Não, não fala mais nada, Gente, a não. gente está Tá falando bom, isso para por para aí. quê? Tá bom, né? Mas por que a gente está falando isso? É a forma da gente entender que o corpo exala pelos poros, isso, pela boca, pelos nossos canais, e a mente exala por essa cor falou aqui. A gente não percebe saindo, mas sente saindo dessa forma, né? E aí o Filomeno fala que o hábito do que emitimos se condensa à nossa volta. Acabei de falar isso. Definindo a qualidade dos fluidos que estamos envolvidos, gerando a sintonia correspondente. Então, assim, sintonizada em pensar mal do outro, em desejar mal para o outro, em continuar vários tipos de fofoca. É isso que esse tipo de espírito vão me fazer companhia. Jesus, mas eu não quero, não. Então precisa mudar o vício. Então precisa mudar a companhia, né? Desde o ano passado que eu falei com vocês aqui, que eu tenho me esforçado muito para diminuir o açúcar. Estou numa luta ferrenha comigo. E estou conseguindo, viu, gente? Vocês vão rezando aí, porque é uma hora eu vou conseguir. E tem me feito muito bem fisicamente. Então é isso, gente. Isso que é fácil, não? Nossa senhora, vou virar uma santa pura, não vou falar mais mal de ninguém, não vou fazer nenhum tipo de comentário. Não é fácil esse embate conosco, mas ele é tão saudável, ele é tão gratificante depois que a gente consegue. E assim, a gente só consegue as coisas dessa forma, não tem outro jeito, não. E aí o Filomeno fala que ao desencarnar, acordamos na mesma vibração, energia em que vivíamos. Então não tem esse negócio, gente, de achar assim, ela morreu, nossa, virou uma santa. Quando a Kátia morreu,
Quase que eles queriam botar o manto de Nossa Senhora nela, mas o Falcone deixou, não. Porque não é isso. A Kátia era aquela pessoa que a gente conheceu. Quer dizer, a gente ficou sabendo lá na hora de coisas que a Kátia fazia. Olha que a gente sabia de muitas coisas que ela fazia. Então, aí, quando a gente se refere a Kátia, foi um exemplo que eu trouxe aqui, mas aí vamos nos referir a várias criaturas que desencarnam, seu pai, sua mãe, fazem coisas que a gente não sabe que fez, um bem, né? E também o mal. Mas nem por isso virou Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente desencarna conforme a gente vive. O que você está emitindo na hora? Qual é a sua energia? Qual é o seu pensamento? É assim que você acorda. É isso que o Filomeno está falando aqui. Então, muitas vezes, o acordar no mundo espiritual, que graças a Deus a vida continua, esse é o grande ganho de ser espírita, se descobrir espírita, porque não tem esse negócio de parou, não. Esse negócio de parou é de me enlouquecer, não quero que para nada, não, eu quero que continue, vamos para frente. E aí, a gente acorda sofrido, a gente acorda amargo, a gente acorda doente, né? Quantas vezes a gente já falou aqui do André Luiz, que era um médico competente demais, mas acordou como um suicida, né? E aí, o desespero ataca a pessoa, a aflição ataca a pessoa, né? Porque você acha que você está no melhor dos mundos, que você está no melhor dos momentos. E não é. A gente tem o pensamento na hora de acordar, né? Há todo um processo de acompanhamento da equipe espiritual e tudo, mas o que vai dentro de você é o que você é. E aí, no último parágrafo da página 85, né? O Filomeno vai perguntar, ele vai falar o seguinte, quer ver? À medida que se torna mais densa em face da população que nessa região se movimenta, condensam-se vapores psíquicos carregados de vibriões mentais e formas pensamentos, que adquirem vida, transformando-se em verdadeiro purgatório, no qual estertoram os invigilantes e ociosos mentais. É só para o Falcone explicar esse parágrafo, para mais ninguém aqui. Vai me desculpar, Falcone, meu filho, o que são vibriões mentais? O que é forma pensamento? O que é que ele está falando que a gente vai, então, se transformar no purgatório? Olha só, de acordo com a sua alimentação, você pode criar um ambiente no seu aparelho gastrointestinal que predispõe a maior formação de vermes e parasitas, ou menor condição. Quando eu era moleque, eu lembro, um dia, um menino vizinho nosso lá, com lombrigas saindo pelo nariz, saindo pelo reto, e como é que a minha avó fazia? Deixava a criança de jejum, depois dava uma água de coco para ela beber, um doce, ficava em jejum, dava água de coco, e depois dava um doce de leite daqueles bem açucarados e outra água de coco. As lombrigas ficavam doidas e começava a vazar por tudo quanto é lugar. Se existem esses Só a avó parasitas, Chica. se existem esses parasitas dentro do nosso intestino, lombriga, ascaris e outros muitos, no nosso campo vibratório também, de acordo com aquilo que nós pensamos, nós criamos parasitas espirituais. Volto a recomendar o livro que eu falei a semana passada, Passes e Curas Espirituais, do meu está lá em cima, não está aqui não, do Venefredo Toledo. Lembra que eu vou trazer ele na próxima aula para a gente colocar ele aqui. Venefredo Toledo de Oliveira. Então, parasitas, vermes, fungos, ficam ligados no nosso campo. Ficam. A Verônica, até eu falei da parasitose mental, e ela falou lá que está no livro Missionários da Luz, acho que capítulo 3, né? Um negócio assim. Temos que ter cuidado. E isso contamina. Contamina. Igual doença infecto-contagiosa. Ah, mas eu vou para determinado ambiente só para relaxar.
relaxar, vai para a campanha do quilo, a rachar lenha, como diz o outro. Vai assistir um documentário aí do Os Escolhidos, The Chosen. Vai assistir uma coisa útil. Vai ler um bom livro, relaxa. Vai fazer um alongamento. Faz barulho para pôr para fora as tensões. Faça algo nobre. Sobe o morro. Agora, você achar que relaxar é ir para um ambiente de bebedeira, de fluidos pesados, de emoções fortes, é isso que você vai carregar. Você vai alimentar os seus vibriões. E esses vibriões têm forma? Tem. Lá no livro aparece. Tem formatos de aranha, formatos de lombriga, formatos de répteis. Por quê? O corpo físico copia o padrão do corpo espiritual. E vice-versa. E vice-versa. A Verônica vai para a cama, deita, faz a leitura, a prece dela e dorme. Como é que você aparece no mundo espiritual? Loura, dos olhos verdes, Marilyn Monroe? Não. Vai aparecer com a sua forma. Seu perispírito tem a sua forma. Dá para entender? Então, Cassius Clay, aquele lutador de boxe americano, foi para a cama, dormiu, tornou-se muçulmano. Ok. Como é que ele acorda no mundo espiritual, o desdobramento? A forma que tem. Então, o mundo físico reflete o mundo espiritual e vice-versa. E vice-versa. É. É. Gente, é pena que a gente, Armando, não pode, assim, tirar uma selfie, né, do mundo espiritual da nossa psique. Vai dar problema. Isso ia dar um problema, menino. Lembra da fotografia Killian? Eu tive máquina Aham, Killian. Hoje não tem aquela película fotográfica que utilizávamos para a máquina Killian, não existe mais no mercado. não existe. Eram os filmes da Kodak, aquelas coisas mais. Saúde de cena. Então, ele continua falando que em vários lugares sombrios se escondem espíritos que estão escondendo eles mesmos, formando verdadeiras cidades do horror. O Filomeno tem um livro, que nós vamos chegar nele, que chama... Como que chama, gente? Aquele da Cidade da Esperança, Tormentos da Momento Obsessão. obsessão. Minha Nossa E o Senhora, do esse Teofrastos? livro... E o do Teofrastos, que vai vir pela frente? E o do Teofrastos? Teofrasto como chama? Bastidores da Da Obsessão. obsessão. Meu Deus! Ô, gente, Filomena é uma coisa, né? E aí, essas cidades são realmente formadas, gente. As pessoas moram ali, esses espíritos perversos moram ali, esses espíritos perversos plasmam tudo aquilo que acontece ali. Como acontece na nossa cidade, existem desfiles de fantasias dantescas, umas coisas assim que eu não quero ir nem para ajudar, sinceramente. Se me chamar para ajudar um negócio desse, eu não quero ir, não. Porque eu não sei nem se eu tenho condição, se eu teria condição de um negócio desse. Então, ele está falando aqui que esses espíritos, eles se escondem nesses lugares, mas eles estão escondendo deles mesmos. E aí eles vão fazendo pactos e formando falanges. A luz do E sol tem incomoda eles. incomoda. Tem um espírito que é o detentor do poder, ele é o prefeito da cidade, ele que coordena tudo, ele que manda tudo, manda açoitar, manda para todo mundo ficar subserviente a ele. Mirinha do céu, existe isso no mundo espiritual? Tomar muito cuidado, se não é para lá que eu vou, gente. Se eu não escolho esse lugar para ir. Não, mas eu não quero ir para lá, não. Então não pode escolher, né, gente? Eu preciso escolher durante o dia qual é a vida que eu quero ter, qual é o local que eu quero estar, para durante a noite eu ter a opção de marcar o X, não quero ir para lá, não.
A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente leva a vida muito na flauta. A gente leva a vida achando que a verdadeira vida é essa aqui. Eu falo isso muito com os meus filhos. Vocês estão achando que a verdadeira vida é essa, mas não é não. Essa Vou aqui é a aproveitar a vida que a vida e o gente... resto que se dane. Eu quero aproveitar tudo, quero esgotar tudo. Primeiro que não esgota tudo. Nem se você beber todas as cachaças do planeta, não vai esgotar, porque ainda tem muita cachaça por aí. Então, não tem esse negócio de esgotar, não, gente. E aí é para lá, para esse lugar que a gente vai. Quer dizer, eu não vou de jeito nenhum, tá? Vocês podem ter certeza. Então, ele fala que é um domínio dos algozes. E que nós estamos sob esse domínio que a gente permite. Como é que a gente permite? O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou jogando para dentro? O que eu estou comendo? Estou comendo O que eu estou cenoura? Estou alimentando comendo psiquicamente? psiquicamente. Precisa fazer essa correlação com a comida física, né? Eu estou comendo gafanhoto, estou comendo feijoada, estou comendo salada. O que eu estou fazendo comigo? Porque, gente, eu mandar um trem, um açúcar para dentro em excesso, está fazendo muito mal com a mirinha. Eu estou fazendo mal para a mirinha. É isso que a gente precisa parar e pensar. Então, quanto mais se emite ondas doentias, mais se condensa no clima psíquico, que dá forma ao seu mundo íntimo, retornando como pesado fluido que asfixia a gente. Você já viu quando você está muito congestionado de gripe, que essa área aqui toda fica pesada e dolorida? É a mesma coisa psiquicamente, é a mesma coisa. Quando você está carregado de energia... Ah, mas tem esse negócio de carregar de energia negativa? Tem, sim, tem sim. Aí eu não acho que tem isso, não tem. O que você está aspirando, né? O que você aspira é o que você está carregado disso. Mas como que eu fico sabendo que eu estou aspirando? O que você está lendo? O que você está assistindo? Aonde você está indo? Qual filme que você gosta de assistir? Você sabe, a pessoa que trabalha com RH, eu estava falando disso com a Armando. A gente aprende tanta coisa. Por quê? Porque você faz umas 25 perguntas para o entrevistado, e é isso que a gente precisa fazer com a vida da gente. Onde que eu ando? Com quem eu ando? O que eu faço? Quais são as minhas emissões de pensamento? Qual filme que eu gosto de assistir? Qual é o lazer que eu gosto? Aí eu gosto bem de... Aí as escolhas são, né, as nossas companhias espirituais. Ele Com continua certeza. dizendo que há esse mundo de vibrações penosas, algumas doutrinas espiritualistas chamam de purgatório. Olha o Filomeno explicando. E Allan Kardec vai chamar de erraticidade inferior. Quer dizer, a erraticidade é quando o espírito está errante. Ah, ele está em erro. Não. Ele está no intervalo entre uma encarnação e outra. Então, ele está no mundo espiritual. Visita o mundo físico? Visita. Visita o mundo físico, e quando ele visita o mundo físico, ele vai fazer coisas que não deve. Já um espírito que está em tratamento, um espírito que está sendo amparado, um espírito que quer se modificar, ele precisa dar autorização para vir no mundo físico, não é? Fica circulando para lá e para cá e no oba-oba, não. Tá? E aí ele fala o seguinte: vive-se em campos de sintonia, nos quais os semelhantes se atraem e se unem. É o que a gente tem falado o tempo todo. Proporcionando reciprocidade vibratória. Quer dizer, eu emito uma energia boa para o Falcone, que ele bate lá nele e volta. Ó, vou contar uma coisa para vocês. Hoje eu cheguei no meu trabalho e eu cheguei com muita dor física lá, que uma questãozinha na coluna. E eu não tomava, todo mundo assim, toma um remédio. Eu sou ótima para tomar remédio, mas muito boa. Vocês têm que ver como é que eu sou boa. Detesto tomar remédio. Falou que a homeopatia eu adoro. Adoro, tomo assim, ó, de gole. Agora falou que é remedinho, eu não gosto. Mas tem momento que a gente precisa. A gente até já falou disso aqui. O Fernando Emílio falou isso aqui.
E aí eu não tomei o remédio, porque tem uma coisa, tem outra, vai fazer um monte de coisa. Daqui a pouco eu comecei a sentir assim, um alívio. Eu falei, ô, gente, que negócio engraçado isso. Nem tô no centro espírita, nem tô em lugar nenhum. Que negócio que esse é alívio? Olha que legal. Eu conversei com um funcionário nosso lá. Eu falei, engraçado, tô sentindo um alívio. Ele virou e falou assim, é ondas de amor. Eu achei tão bonitinho ele falar isso. É disso que nós estamos falando, é disso que o Filomeno está falando. É assim, o que é que você recebe? Aquilo que você emite. A Mirinha está emitindo ondas de amor, eu procuro emitir. Apesar de que eu preciso me dosificar, mas eu emito onda de amor. E aí o Filomeno termina falando que eleva ou retarda o avanço espiritual e moral do ser. Então, toda essa construção nossa, da nossa psique, ela faz com que eu vou melhorar moralmente ou não. Vou acordar muito bem no mundo espiritual ou não. Eu sempre falo com o Falcone, na hora que eu acordar, eu vou olhar assim e falar, oi, Matheus, cadê o Falcone? Primeira coisa que eu vou falar, cadê? Aí o Matheus vai falar, ele ainda está lá embaixo. Porque diz o Armando que eu vou primeiro que ele. Mas também não acredito, não. Ele fica falando isso, mas não acredito. Aí, gente, o Vai que Filomeno, ele depois afirma... eu vou, vai, vai, Ah lá, vai. o Armando sempre fala isso. Sempre fala. Ele está falando aqui, gente, que as pessoas que falam do purgatório é nada mais, nada menos, onde que purga. O que é purgar? A gente já falou isso aqui também. Como é que purga um furúnculo? Ah, você espreme para fora, se for o caso, você deve doer muito, né, Armando? Espremer um furúnculo. Eu já exprimi muito. Em mim, não, nos Aí outros. ele purga. O que ele faz? Ele solta aquilo que ele está lá dentro. Então, o purgatório, nada mais, nada menos é para nós um entendimento, né? De uma coisa que está purgando, de uma criatura que está purgando. E aí é um despertar da realidade da vida. Esse trem dói? Dói, né? Dói, né? Na hora que eu acordo lá e falo assim, ah, meu Deus do céu, para que eu fui assistir Big Brother? Para que... Oh, já era, gente, aí já assistiu, o negócio já, entendeu? Aí Mandou já para o perdeu um paredão, pouco tirou o do tempo. paredão, pôs no paredão. Aí votou, né, menino? Que vota para cá, que vota para... E você está votando em você no quê, Senhor Jesus? É isso que a gente precisa parar um pouco para pensar, que, assim, é livre a semeadura, mas a colheita não tem solução, não é escolha minha a colheita, não. A escolha é a semeadura. Colheita não é escolha, não. Eu vou colher o que eu plantei. Não vai ter solução, não. Não pensa que você planta alface, colhe rúcula, não, porque não existe isso ainda. Pode ser que o mundo vire, porque, né, umas coisas viram, mas não tem isso aí, não, tá? E aí ele vai falar o seguinte, que a consciência registra todos os pensamentos, palavras e atos, dando respostas iguais para o crescimento do ser, né? Quer dizer, tudo que eu falo fica registrado, tudo que eu penso fica registrado, todas as atitudes que eu tenho fica registrado aonde? O perispírito é a maior carimbeira que existe. Ele cola tudo no perispírito assim, ó, o que a gente faz? Pelo amor de Deus, Mirinho, tem jeito de sair disso, não? Não tem, tem não. O jeito da gente sair dessa situação desagradável é fazendo o melhor que a gente pode, modificando os nossos vícios, dando o primeiro passo. Vamos lá no seminário. Como é que eu faço para chegar no segundo? Eu preciso dar o primeiro. Eu preciso. Deus não permite que eu acesse o segundo se eu não der o primeiro. Como é que dá o primeiro? Eu preciso dar o primeiro passo. Você pode me ajudar, Verônica? Posso te ajudar, sim. Vamos junto. Mas você precisa fazer a sua parte, né? E aí, encerrando essa parte que me cabe, na Terra nos unimos por afinidades, sejam elas boas ou más. Somos vinculados por interesses comuns. Eu só vou sair para comer japonês nesse trio aqui com o Falcone. Com a Verônica não vai rolar, porque a Verônica não gosta. Lembra sempre disso. A gente se vincula com os nossos, de acordo com os nossos pensamentos e as nossas afinidades.
para a Verônica. Ele continua dizendo que eis porque o mestre Nazareno reveriu-se com sabedoria que o reino de Deus está dentro de nós. Várias vezes Jesus disse isso, e isso está registrado em Lucas, capítulo 17, versículo 21. E o Filomeno fala que o inverso também é verdadeiro. Então, o reino de Deus está dentro de nós, e o inverso. Nós também estamos dentro do reino de Deus. E em razão dessa identidade vibracional, entre esses grupos sociais dos desencarnados, os lugares que recebem transformam-se em campos de pesadas energias, onde se detém até quando, luz aqui no sentido de luzir, de iluminar, o amor de Deus, e esse amor vai arrebatar esses espíritos, tirá-los desses recintos hediondos, e ao se melhorarem interiormente, se arrependerem e aspirarem pela felicidade e pelo bem. Ao desencarnar, esses espíritos que estão nessa faixa vibratória vão, por questão de afinidade, se agrupar nesses lugares sombrios, horrendos, porque o pensamento, a psicosfera, a essência desses espíritos traduz nessa qualidade ruim do ambiente. Por isso que eles vão se conjugar em lugares que a aparência não é lá saudável, né? Não é atraente. Mas eles não vão ficar nessa situação para sempre. E aí é uma diferença da teologia católica, onde vai ficar no inferno eternamente ou no Ad céu eterno. eternamente, né? E aí, isso não é o caso. À medida que esses espíritos se melhorarem interiormente, se arrependerem, desejarem serem felizes, desejar viver no bem, desejar ter uma outra sintonia, ter uma outra companhia, eles vão ser retirados dessas regiões. Então, nenhum espírito fica para sempre nessas regiões de sofrimento. E outros, muito mais infelizes e odientos, existem nas diferentes faixas vibratórias que envolvem o planeta, na sua estrutura física, como fora dela, que podem ser considerados como verdadeiro inferno. Porque depende do que ele traz dentro dele. Então, não importa o lugar geográfico onde esse ser esteja. Ele pode estar numa paisagem bucólica, bonita, e se sentir no inferno. Ou o contrário, estar numa região totalmente adversa e se sentir no céu, se sentir em paz. Porque o que está dentro dele é que vai determinar essa sensação de céu ou de inferno. E diz que com uma única diferença, que o teológico tem sabor de eternidade, que é isso, vai ficar para sempre. Né? E o que isso violenta as leis de amor. Por que violenta as leis de amor? Como é que Deus, que é amor, vai permitir que um filho seu fique num estágio de sofrimento eternamente? Então, não dá para entender a misericórdia, a bondade divina, se a gente for por esse viés de que o sofrimento ele é eterno. Então, o que o sofrimento é? Ele é transitório. Vão ter padecimentos, vão ter sofrimentos, vão ter dores, mas que vai depender do tempo que isso vai durar, de acordo com a necessidade desse indivíduo, e do esforço que ele vai fazer para se manter nessa situação ou para sair dela. Então, é por isso que essa eternidade desses sofrimentos vai violar essa lei de amor. Qual pai, qual mãe, né, que vai permitir, que vai desejar, que vai querer que um filho seu sofra eternamente? Então, não há. E nesse purgatório, onde esses espíritos bracejam, ou seja, gesticulam fortemente, têm atitudes agressivas, violentas, eles se encontram em dores e em conflitos. Por causa de quê? De próprios descuidos da sua conduta de comportamento e dos vícios adquiridos, né? A Mirinha falou, ninguém ao desencarnar se transforma, vira uma outra pessoa. Então, se aqui tinha um cabedal de vícios, no mundo espiritual vai continuar com isso. Só não vai continuar a partir do momento que ele queira fazer essa transformação íntima, se esforçar para isso e modificar. Então, esse sofrimento vai nascer também de uma consciência culpada. Porque se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, nós sabemos quando erramos, quando enveredamos por caminhos perniciosos, que não são ideais. E
Quando se desperta, e essa razão vai se despertar, na maioria das vezes de uma forma muito lenta, isso vai acabar chicoteando esses espíritos e essas exigências, e eles vão pedir para sair, pedir para mudar, precisar de uma ajuda, porque baixa a culpa, começa a despertar uma consciência de que aquela situação não está boa, ele quer mudar, ele quer sair, mas muitas vezes está atolado no lamaçal, não sabe como sair. E aí vão entrar o quê? Os seres angélicos, que vão buscar em tentativas generosas de resgate, a fim de lenirem essas exulcerações da alma e os encaminharem a postos de renovação, de onde se dirige a terra em reencarnações expiatórias e provações redentoras abençoadas. Olha que coisa bonita. Mesmo esses espíritos estando em lugares de muita tristeza, de muita desarmonia, existem seres, espíritos de luz, que fazem um trabalho de resgate nessas regiões sombrias, retiram dali aqueles espíritos e os encaminham para um posto de socorro, para um hospital, para um tratamento. E à medida que esse tratamento vai fazendo efeito e que eles vão melhorando, tomando ciência da sua condição, muitas vezes eles se preparam para quê? Para reencarnações. Por que elas serão expiatórias? Por que serão provações redentoras e abençoadas, Falcone? Qual a necessidade de uma reencarnação desse quilate para esses espíritos? É muito fácil, né? É a lei de ação e reação novamente acontecendo. Cada um colhendo aquilo que plantou. Se eu semeei espinho, eu vou ter que pisar em espinho. Se eu semeei caco de vida, eu vou ter que pisar para recolher tudo. Acho que ontem, a semana passada, aí, no princípio do mês, não, foi no dia 15 ou 16, o catolicismo comemora o dia da Nossa Senhora Desatadora de Nós. Todos os nós que eu der na minha, na sua, na vida de quem quer que seja, quem vai ter que desatar ele sou eu. Por isso é que nós vamos ver que esse despertar da consciência, esse despertar para a realidade, é um choque para muita gente. Tem muita gente que conhece espiritismo e diz assim: não, eu vou ter que mudar minha vida muito, deixa eu voltar para onde eu vim, vai embora. Com coisa que vai conseguir arrancar da cabeça dele o conhecimento. Por isso é que Mateus fala, o Raul fala, ser espírita não é para quem quer, não. É para quem aguenta. É na subida que a canela engrossa, dizia minha avó. Então vamos engrossar a canela, que tem muito morro, muito para a gente subir aí na direção do homem de bem. E se alguém tiver interesse, né, o próprio livro Nosso Lar, quando o André Luiz se encontra nas regiões umbralinas, ele descreve como foi o socorro. Socorro que ele via de outros espíritos e o próprio, que aconteceu com ele ali. Ele está numa zona purgatorial. Purgatorial. E ele descreve exatamente, né, as características desse lugar e dos espíritos que habitam ali com ele. E um outro livro do André Luiz também que conta isso é o Obreiros da Vida Eterna, que há também uma... Evangelho é o livro 4. Vai ter uma narrativa de resgate a espíritos sofredores nessas regiões também, que a gente poderia dizer de purgatoriais, né, de sofrimento e de dor, e todo o trabalho da equipe de resgate, como isso é feito, e também como que os espíritos são resgatados. Também não são todos, o que depende dessa mudança. Porque não adianta resgatá-lo daquela região e ele não se transformar intimamente. Vai voltar para lá. Não vai ter jeito. Então, precisa de que ele aponte que esse despertamento está começando, para que ele seja resgatado e que dê realmente um novo rumo à sua vida dali para frente. E o Filomeno continua dizendo que, antes desses espíritos serem conduzidos a esses núcleos, esses lugares de recuperação, eles permanecem por algum tempo na atmosfera terrestre, por causa da própria materialidade deles. Não tem como levar para regiões mais sutis, né? Seria um choque muito grande. Então, a providência divina ampara, acolhe até nesse sentido. E com isso eles vão se beneficiando com esclarecimentos, com estudo, com conversas, com recursos magnéticos que vão ser ministrados. Por quem? Por esses abnegados obreiros da caridade, como ele denomina,
até se despirem, pelo menos, de parte desses envoltórios densos que estão aprisionando e que foram construídos pelo pensamento, do interior para o exterior, tornando-se vigorosos cárceres nos quais estorcegavam, quer dizer, se contorcem de dor. É como se fosse uma cápsula que eles colocam, uma carcaça em volta deles. Eles quem? O próprio Esses espírito ou os espíritos. benfeitores? Não, esses espíritos sofredores. Não, é campo vibracional. É campo vibracional. Você pega, coloca areia em cima de uma placa de metal. Pega a clarineta e toca. Dó, mi, sol, dó. Os grãos de areia vão, pela vibração do instrumento, vão se agrupando. Eu mudo o tom. Ré, fá, lá, ré, muda o desenho. Da mesma forma que a música, o som, interfere sobre grãos de areia numa placa de vidro de metal, na pele de um tarol, Sim. imagina as conversas do dia a dia. Vão criando campos vibracionais. Campos vibracionais. Lembra antigamente quando a gente chegava perto da televisão, preto e branco, que arrepiava os cabelos, tudo? O que é aquilo? Campo magnético, campo vibracional. Numa escala de 1 a 10, a Verônica não está abaixo de 2, mas também não está acima de 8. Abaixo de 2, só criminosas, não é o nosso caso, no aspecto ostensivo da palavra. Acima de 8, Francisco de Assis, Clara de Assis, os benfeitores espirituais. Um dia eu disse isso numa reunião mediúnica, uma mulher virou e falou assim: meu marido é 10. Eu falei com ela assim: seu marido usava cavanhaque, tinha um bigode assim, tipo mexicano, não sei o quê? Tinha. Pois ele está atrás da senhora aí falando para você parar de falar mentira. Ele te bateu muitas vezes. Gente, isso foi lá no princípio. O negócio pegou fogo. A prima dela não segura ela, ela avançava em mim. Você não pode falar isso pro meu marido. Eu falei: eu não estou falando, ele é que está falando, que bateu na senhora. Ninguém sabe disso, mas só está endeusando ele, tem vergonha quando a senhora fica falando essas mentiras aí. A mulher ficou pálida. Então tem que ter cuidado, não é porque a Kátia morreu que agora virou santa. Dona Lúcia morreu, Volana morreu, agora virou santa. Não, vai virar. Quanto mais sanidade, diz Mateus, mais santidade. Quanto menos santidade, mais purgatório. É delicado. São as cascas, as bolhas que nós criamos em volta de nós. E por afinidade atraímos espíritos desse padrão vibratório. E para desbastar essas cascas ali não é fácil também, não. Né? E despertando, então, a consciência desses espíritos para as possibilidades de recuperação, aí sim eles se comovem, se predispõem a novos tentames e aceitam as possibilidades de recomeço, tomados de esperança e de ansiedade, que também não é uma coisa simples e fácil, nem todos aceitam isso. Tem muitos espíritos muito renitentes, muito arraigados ao mal e é difícil, esse despertamento é demorado, né? Uma hora vai acontecer, porque não é eternamente, mas sofre muito até chegar nesse momento de despertamento. Mas quando se Cada fruto consegue, né? amadurece na época certa. Tem fruto que amadurece no inverno. Tem fruto que amadurece no verão. Tem uns que amadurecem fora de época. Tem uns que amadurecem fora de época. E aí, conseguida essa etapa, que é esse amadurecimento, que é esse despertamento, eles são reconduzidos aos planos de refazimento e de renovação interna, educando-se e disciplinando-se para os futuros cometimentos da reencarnação. Nós aqui outra vez. Pam, pararam, pam, pam, pim. Agora, por que curso para reencarnar, Verônica? Para reencarnar. Fizemos. Agora, por que antes dessa renovação é improdutivo levar esses espíritos para planos mais equilibrados? Eles vão se desequilibrar lá e desequilibrar outros? É como pegar um animal bravio, um leão, um tigre, e soltar no meio de ovelhas. Eles vão causar confusão. Vão querer devorar as ovelhas, vão querer
pôr todo mundo para correr. Então, é sintonia. Por isso É que tem que querer tirar. Eu citei lapidar. outro dia aqui, é pegar a Mirinha, a Verônica, o Fernando aqui nós quatro e querer subir o Everest. Vai dar problema. Nós vamos. Ah, eu tenho dinheiro, eu vou entrar numa equipe de alpinistas, vou levar vocês três comigo. Eles, os alpinistas profissionais, um monte já morreu tentando subir o Everest. Imagina nós quatro subindo o Everest. Jesus toma conta. Né? Então, como é que faz? Gente, eu estou rindo aqui, que outro dia eu e o Armando fomos almoçar, na hora que nós voltamos, estamos subindo um morrinho, morrinho assim. O Armando, ele é mais velho que eu, já. Eu cheguei lá em cima. Ele não faz atividade física, não faz alongamento. E o genro dela, gente, o marido da filha dela, tem uma academia. O cara é personal trainer. Agora ela começou a nadar. Nadar. Mas eu ri tanto, o Armando nem se alterava, respiração. E falando igual a Preta do Leite, que o Armando fala demais. Falando pelos povos. Está cortando a sua voz, menina. Os espíritos Aquela estão cortando a subidinha voz dela, faz Verônica. Ela está falando bobagem, estão cortando, tirando a voz dela do ar. Bem feito, bem feito. Não sou eu, não. E aí, como a gente disse, né, reforçando o que o Filomeno está dizendo, esse processo de evolução, ele é lento. Ele é gradual, porque cada um no seu tempo. Então, por isso que ele é lento, não é de um dia para o outro. E esse despojamento do homem velho, que deverá ensejar ou deixar surgir o homem novo, constitui um grande desafio. E esse desafio é para todos nós. Não só para esses espíritos que temporariamente estão numa situação dessa, de tanta angústia e sofrimento. Mas é um desafio que ele não pode ser adiado. Já está na hora da gente fazer com que esse homem novo brilhe. Por quê? Porque se a gente ficar postergando isso, vamos sofrer a pena das injunções aflitivas que impulsionam a mudança de atitude diante da vida, experimentando o som dos sofrimentos. Quanto mais se demora para essa mudança, mais a irmã dor nos atinge. E aí, essa linguagem, a linguagem da dor, do sofrimento, ela muitas vezes é mais ouvida e aceita do que os nobres apelos do amor. Quantas pessoas que buscam conhecer, entender alguma coisa, ou chegar numa instituição religiosa, são levados pela dor. Não seria mais fácil ir pelo caminho do amor? Mas quando a dor bate... Entra no YouTube e assistam os comentários que foram desenvolvidos na reunião de saúde e autoconhecimento da terceira terça-feira desse mês. Foi lá do dia 15. Eu começo escrevendo no quadro saber e embaixo fazer. Saber nós já sabemos, mas entre saber e fazer, para uns é 1 milímetro. 1 centímetro. Para outras situações, coisas que a Mirinha tira de bandeja, eu e você não conseguimos fazer. Coisas que eu já venci, você e a Mirinha ainda não conseguem. Coisas que você já avançou, eu e a Mirinha estamos presos. Cada um de nós temos o nosso abismo, o nosso calo. O ditado popular diz que o corcunda sabe como se deita. E aí ele continua, já caminhando para o final, que a anestesia da memória, quando por ocasião do processo reencarnacionista, ou seja, ao reencarnar nós temos um esquecimento do nosso passado, as facilidades propiciadas pelo prazer exaustivo, as tendências inatas para a manutenção dos instintos agressivos ou primários,
constituem armadilhas que retêm incontável número de indivíduos ainda não despertos para a sua realidade de espíritos imortais e que preferem ignorar o sacrifício, o equilíbrio e o dever, transitando na breve experiência da carne pelos torpes expedientes do gozo alucinado, do crime, no qual esperam os lucros da cobiça. E o que vai acontecer? Círculo vicioso. Reencarna para progredir, para melhorar, acaba não sanando débitos do passado e ainda contraindo outros. Então, a carga de comprometimento vai só adiando, vai só chegando para frente. E o peso dessa dor, do sofrimento, dessa lei, que não tem como fugir, que é de causa e efeito, vai atropelar o indivíduo. Não Então, vai sei vir em se eu situações comentei, difíceis. desculpa, te cortei, termina o Não, raciocínio. não, já terminei. Não sei se eu comentei isso aqui a semana passada ou não. Veio trabalhar para a gente aqui em casa como servente de pedreiro, um rapaz, e eu falei com ele assim, ele falou comigo assim, Falcone, o que o senhor pode fazer pela minha mãe? Falei, querido, o que a sua mãe tem? A minha mãe está em AVT, teve AVC, está em cima da cama, não consegue ir no banheiro, ao lado do quarto dela, sozinha. Precisa de acompanhante o dia inteiro. Falei, sua mãe teve AVC? É a coisa mais rara que tem mulher ter AVC. Não que não possa acontecer, mas proporcional ao número de homens, derrame, como se chamava antigamente, o número de mulheres é muito menor. O que a sua mãe fez para ter AVC? Ah, seu Falcão, mamãe bebia muito. E como nós estávamos próximos um do outro, eu virei para ele e falei, querido, você tem o exemplo dentro de casa do que a bebida fez com a sua mãe. Ela tem irmã? Tem. Tem uma que vai no forró, tem a outra que vai no Aparecida do Norte, não sei o quê, mais ou menos da idade dela. Eu falei, pois é, e a sua mãe está o quê? Presa no leito. Ele falou, pois é, e você tem o exemplo e você está com um bafo de cachaça. Ah, eu bebo, seu Falcão. Quer dizer, não aprendeu a lição de casa. Porque não é a mãe da Verônica, do Falcone, da Mirinha que está em cima da cama, não. É a mãe dele. E ele falou, se você quiser ir nos Alcoólicos Anônimos, eu te levo. Ah, eu quero sim, vou sim. Chegou aqui em casa hoje, sem condições de trabalhar. Sem condição. Falei, querido, meu filho, vai embora. Tem jeito não. Não, não. Você subir numa escada, você cai, quebra um braço, uma perna, eu ainda sou responsável por isso. O Ministério do Trabalho vai dar responsabilidade para mim, não é para você, não. Vai para casa. Cura a ressaca. Então, a dor que ele está sentindo de ver a mãe lá, querendo que o que eu possa ajudar ela como profissional de saúde, e ele não quer se cuidar. Pior cego está no Evangelho. É aquele que não quer enxergar. Está na cara da gente. E nós, quem? É. Eu? Não dá, nós estamos brincando com a vida. Tropeça na mesma pedra, né? Nenhuma pedra diferente. O mesmo obstáculo está ali e a gente tropeça nele. E ele finaliza dizendo que o purgatório, portanto, é um estado de consciência culpada, inculpido no âmago do ser, como decorrência dos seus atos, que geram a psicosfera doentia e densa, cujo peso específico o situa em regiões afligentes e punitivas do mundo espiritual, após as barreiras do corpo somático. Então, para reforçar, né, o que a Mirinha falou, não é um local geográfico circunscrito, mas é um local de encontro de iguais que se afinizam com uma psicosfera densa e perturbadora. E o peso dessa psicosfera não permite que esses espíritos possam alçar voos maiores e mais altos. Que nós possamos, então, orar por todos eles, por nós, para que possamos encontrar a vontade dentro de nós da mudança para a gente prosseguir no caminho do bem. No capítulo anterior, nós falamos sobre. Ih, que coisa! No capítulo anterior, nós falamos sobre
Perdi até o rumo aqui. Falamos sobre a limpeza psíquica, no capítulo 9. No capítulo 8, oitavo, nós falamos sobre sintomas da mediunidade. Agora, no próximo capítulo, no capítulo 11, nós vamos começar um processo de tratamento, o poder da oração. E aí nós vamos ver essa coisa, quando Mateus fala, sua prece pode ajudar milhares de pessoas. Que isso, Falcone? A minha prece é muito fraca. Fraca, porque você rotula ela de fraca. Agora, se você não tem intimidade com os amigos espirituais que te assistem no programa reencarnatório, para arrancar você do purgatório, Falcone, vai ser difícil. No livro Missionários da Luz, tem uma preleção de um benfeitor espiritual, logo no princípio, e ele fala assim, está fazendo uma palestra no mundo espiritual para encarnados e desencarnados. E ele diz, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos da luz. Antes aprendei a subir até eles. Esse é o nosso objetivo, gente. 134 encontros gravados. Você pode ouvir quantas vezes quiser. Mais de 20 reuniões de saúde e autoconhecimento. Mais de 20 reuniões de entes queridos gravados. Como é que faz? Então, esse mesmo livro, se você procurar na internet, tem comentado por outras pessoas. Nós não estamos fazendo nenhum trabalho inédito, não. Nós estamos fazendo a nossa parte. A mensagem espírita não é mensagem de novidade. Assista, vem a semana que vem. Semana que vem eu vou ter uma revelação para vocês aqui. Nunca foi dita no movimento espírita. Os espíritos da FEAC me deram uma novidade, eu vou trazer aqui de primeira mão para vocês. Não percam, não. Semana que vem nós vamos lavar roupa suja. Pegar a barra da saia, como dizia a minha avó, pôr no tanque, lavar, depois quarar, enxaguar, torcer. Mas, de novo, Falcone, você vai falar de oração? Quantas palestras você já fez de oração? Não precisa, não. Se falando todo dia, se estudando todo dia, se lendo todo dia, a gente ainda briga uns com os outros, acha que o meu centro é melhor do que o centro do outro, a reunião minha é melhor do que a reunião da Mirinha, eu falo melhor do que a Verônica. Ué, Precisamos de VC. Vergonha na cara. Precisamos? Não, preciso, desculpem. Colocando vocês no meio. Vocês já são tudo espírito evoluído. Mas eu, eu, como é que fica? Então, não é o centro espírita que precisa de nós, não. A doutrina espírita sobreviverá com os homens, sem os homens, fora dos homens e apesar dos homens. É nós que precisamos do centro espírita para sair do atoleiro em que entramos de cabeça. Eu citei a semana passada a parábola do filho pródigo. Ele vivia com o pai, com toda a fartura, com toda a abundância, pediu a parte da herança, sumiu. Enquanto tinha dinheiro, tinha mulher, tinha amigo, tinha festa. Conforme o dinheiro foi acabando, foi diminuindo tudo. Ficou sem nada. Foi trabalhar no serviço mais desonroso para um hebreu, para um judeu. Eles não comem carne de porco. O porco, para o hebreu, é um animal excomungado. E foi trabalhar com porco e comia as bolotas. Quer dizer, aquelas tipo beterraba, tipo batata doce, que dava para os porcos, é o que ele tinha para comer. Então, somos nós. Já poderíamos estar muito melhor. Mas estamos aqui, no purgatório. Está aí o título. O purgatório. Podemos melhorar? Podemos, devemos, merecemos.
Vocês viram o que a Mirinha leu na abertura do capítulo, né? E aproveitando, eu pedi a Verônica para me ajudar a lembrar, mas ela está mais Eu enrolada do que ia bola falar de isso com você sino. agora. Tá Lembra? mais... Olha só o que eu vou mostrar para vocês, gente. Olha só o que eu vou mostrar para vocês para matar a saudade. A saudade mata a gente, morena. Vou sair da frente. Olha aí. Aqui nós temos a Kátia. Aqui nós temos. Quem é essa, Mirinha? Tá mudo o seu A microfone. Sônia Sato. Sônia Sato, Sônia Sato. lá do China Inbox. E aqui, uma das obras de arte mais perfeitas que Deus colocou na Terra no século passado. Coitado. Joe, eu não sei se você é mais bonito hoje ou você era mais bonito antes. A Verônica lindo, perguntou, né? quem é esse sujeito? Eu falei, olha o tamanho da testa. Pelo tamanho da testa dá para você descobrir quem é. A Sônia Sato me enviou estes dias essa foto. Então tá aí, ó. Para quem não conheceu a Kátia, essa é a Kátia. Nós três, numa outra fase da nossa existência. Foi ontem mesmo. Essa foto deve ter aí em torno aí de uns 22 a 23 anos. 20 anos essa foto. Foi quando a gente fez Master Practitioner. Olha, 20 anos você falava de PNL. Não, então tem 23 anos. Vocês fizeram Master Practitioner comigo, tem 23 anos. Foi ontem mesmo. Para a Sônia, um grande abraço. Não sei se ela está aqui, se está em São Paulo. Está sempre viajando lá para ver os parentes, ver o neto, a filha. E para a Kátia, pode estar aqui do nosso lado, pode estar na sua casa, internauta, te visitando, não é isso? Ou pode estar nas regiões do mundo espiritual, no trabalho do bem. De braço cruzado, eu te garanto que ela não está de jeito nenhum. De jeito nenhum. Agradecendo a sua presença, a sua companhia. Deixa eu mudar de lado e tampar a mim. Tá aqui, ó. Pronto, aí, ó. Aí, olha ali. A mesma beleza, a mesma simpatia, beleza. a mesma humildade. É. A dona Lourdes não passou açúcar, não. Foi mel. Ai. Pois é. Mirinha, suas palavras finais. Ai, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho só que agradecer a Jesus. Caminhando devagarzinho, uma hora, outra hora mais acelerada. A gente começa fazendo estudo. Ô, gente, vocês não sabem como que acontece nos bastidores, mas, assim, eu, por exemplo, não li a mensagem do livrinho que as meninas que é a secretária, essa aí, ó, Verônica, e aí ela fala, Miri, você vai ler hoje a mensagem, você vai fazer a pré, eu faço o que ela fala, ela manda em nós aqui. Ô, gente, mas a mensagem já veio para... A chefa aqui é a Verônica. Vamos, gente, ela vamos. fala e a gente bate continência. A gente bate continência. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Se o Falcone me convidar para subir o Monte Everest, eu não vou, não. Mas ele me convidou para subir este monte aqui. É o Monte do Cristo, gente. Vamos lá, né? Vamos que vamos. Graças a Deus. Semana que vem tem mais, tá? Tem mais Um na beijo, oração. até semana que vem. Leia o capítulo várias vezes, porque, ó, como dizia a meninada, chuchu beleza. Verônica, suas palavras finais. E o Filomeno empurrando a gente para cima da Miria para subir o Everest. Oh. Ele está dando esse apoio. Vai, vai. Então, por isso que nós estamos juntos aí. Pra gente, nós temos um apoio muito grande dessa espiritualidade amiga, paciência conosco, nos trazendo essas informações para que esse despertamento aconteça. E vai acontecer, né? Fé em Deus e vamos seguir em frente. Olha o que a Alice colocou para mim aqui no monitor. Ah, que bonitinho. Te amo, pai. Te amo, pai, para tudo quanto é lado aqui em casa. Espalhado na casa inteira, né? E eu colo no tio. O Aloysio fala que é uma marmota danada. É problema dele, ele não tem filho. Ele sabe o que é. Então, vamos preparar para a nossa prece de encerramento, agradecendo ao mundo espiritual, a Divaldo, a Filomeno, a Falange da Colônia
Redenção, lá em Salvador, da Colônia Regeneração, aqui na nossa Zona da Mata, onde quer que você esteja, em qualquer ponto de Juiz de Fora, das Minas Gerais, do Brasil, do planeta Terra, do Sistema Solar, da Via Láctea, que esse Deus de amor e bondade, o grande arquiteto do universo, possa envolver-nos a todos com mais oportunidades de estudarmos, de aprendermos, de ampliarmos o nosso autoconhecimento, gerando saúde para nós e para todos aqueles a quem possamos estender a nossa palavra despretensiosa, utilizando a internet de forma nobre e buscando diminuir a distância que nos separa do mundo espiritual. Pela honra e a companhia, dando graças a Deus e por quem está ligando aqui do spam, onde quer que esteja, que Jesus abençoe-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, semana que vem nós temos mais. Vamos trabalhar. Já estaremos entrando no mês de setembro, na próxima semana. E, além disso, lembrar também que temos curso de passe e curso de plantonista do SOS Preces. Falcone, eu não quero me tornar passista, não quero mexer com essas coisas. Faça o curso de passe, para você entender dessa bolha que foi tantas vezes falada aqui hoje, desse campo magnético. Passe a transfusão de energia. O Paulo Henrique vai fazer a primeira parte. Ele é engenheiro elétrico. Vai te mostrar, com base na eletricidade, no eletromagnetismo, como é que o passe funciona. Fernando Emílio vem depois e vai explicar a história do passe desde o Antigo Egito, os fenícios, os essênios, a transmissão de energia. E tem um lanche, e depois, no final, eu venho e vou explicar como aplicar o passe. A postura física, a imposição de mãos e a postura mental. Das 14 às 18 horas. No dia 16, deixa eu ver se eu tenho isso aqui para passar para você com certeza. Espera aí. Vamos ver. Eu acho que eu tenho isso aqui em download. Deixa eu ver aqui. Pelo menos era para ter. Onde é que está isso? Curso de passe. Vocês têm aí a data, gente? Eu tinha isso no meu computador, mas não estou achando. O curso de passe não é 2 de setembro? 2 de setembro, isso. E o curso de SOS Press é do 7, 2 e 7, 9, 9, 7, 16 de setembro. SOS 16. 16 de setembro. Setembro do SOS. Falcone, eu não quero me tornar plantonista do SOS Press. Vai, gente. Das 8h30 da manhã às 6 da tarde, às 18 horas. Você vai aprender tanta coisa, tanto no curso de passe, como no curso do SOS Preces. 2 apostilas com conteúdo. Você vai aprender, vai acelerar o seu autoconhecimento. Venha, será uma alegria. E no próximo sábado, o curso básico começa. E hoje agora, é 23, dia 26. Hoje é quinta-feira. Daqui a 2 dias, começa o curso básico de doutrina espírita. A abertura é feita por mim. Abertura e 5h30. 5h30, 17h30. Falcone, posso inscrever na hora? Pode, tranquilamente. Tem uma apostila, tudo direitinho, mastigadinho. Certo? Encerramos, então, abraçando você fraternalmente. Se você gostou desses comentários, compartilha, clica no sininho, dá deixa o seu comentário, escreve aqui embaixo seu nome, a sua cidade, de onde você está, e vamos juntos e misturados, como diz o nosso Mateus Fraga. Até o nosso próximo encontro, meninas, internautas, se Deus quiser e Ele quer.